Ok, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre um relógio. Mas calma, não é um relógio qualquer. Pensa num relógio tão, mas tão preciso que ele pode ser a chave para revelar rachaduras nas nossas teorias mais importantes sobre o universo. Essa pergunta parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que ela está no coração de uma das maiores revoluções científicas da história. Uma ideia de um cara que todo mundo já ouviu falar. Pois é, segundo Albert Einstein, o tempo não é essa coisa constante que a gente imagina. Na verdade, ele passa mais devagar perto de coisas com muita massa. Ou seja, quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. É uma ideia que dá um nó na cabeça, mas que já foi comprovada várias e várias vezes. Porque é exatamente isso que está em jogo agora. Os cientistas querem pegar essa teoria do Einstein e levar ela até o limite, sabe? Para ver se ela aguenta o tranco ou se, de repente, aparece alguma coisa totalmente nova. E para a gente entender por que isso é tão crucial, a gente precisa dar uma olhada em como a física está hoje. E, sendo bem sincero, a situação está meio bagunçada. A gente tem duas teorias que são um sucesso absurdo. De um lado, a relatividade geral, que explica o universo grandão, planetas, estrelas, galáxias. Do outro, o modelo padrão, que descreve o mundo quântico, o mundo das partículas minúsculas. O problema? As duas não conversam. Elas simplesmente não funcionam juntas. É um grande quebra-cabeça com duas peças que não encaixam. E essa incompatibilidade deixa a gente com perguntas gigantescas, tipo, o que é a matéria escura, que forma a maior parte do universo, mas a gente não vê? E a energia escura, que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido? Para responder isso, a gente precisa de uma nova física. E os cientistas estão caçando qualquer pista, por menor que seja. E a melhor pista que a gente tem para encontrar essa tal nova física pode vir de um lugar bem inesperado. É aí que entram em cena os relógios mais precisos que a humanidade já conseguiu construir. Agora, olha só esse gráfico. O eixo vertical mostra a incerteza, ou seja, quanto mais para baixo, mais preciso é o relógio. O que realmente impressiona aqui é essa linha rosa, que despenca. Ela representa a precisão dos relógios atômicos óticos. A partir do ano 2000, a melhoria foi exponencial. Muito, muito mais rápida do que qualquer coisa que a gente já viu. E isso abriu a porta para medições que antes eram pura ficção científica. Hoje em dia, a tecnologia de ponta tem uma precisão de 1 parte em 10 elevada a 18ª potência. Isso é o número 1, seguido de 18 zeros, 1 quintilhão. É um número tão, mas tão pequeno que é quase impossível de imaginar. Então, vamos tentar com uma analogia para ficar mais claro. Imagina um relógio que começou a funcionar lá no Big Bang, há quase 14 bilhões de anos. Se a gente olhasse para ele hoje, ele estaria atrasado só um segundinho. Um segundo, é esse o nível de precisão de que a gente está falando. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente usa um relógio tão preciso para caçar uma nova física? A resposta é medindo um dos efeitos mais bizarros previstos por Einstein. O nome desse efeito é desvio para o vermelho gravitacional. De forma bem simples, ele mede o quanto o tempo desacelera por causa da gravidade. A relatividade geral faz uma previsão matemática exata para isso. Se a gente medir um valor diferente, mesmo que seja por uma fração minúscula, isso pode ser a primeira prova de que existe uma física além de Einstein. O problema é que medir isso é muito, muito difícil. Esse gráfico mostra os melhores testes já feitos nos últimos 60 anos. Cada pontinho desses é um experimento. Repara como a linha de progresso foi lenta, melhorando menos de 10 vezes em 40 anos. É uma medição extremamente delicada. Claramente, era preciso uma abordagem completamente nova. Mas agora, combinando esses novos relógios com uma missão no espaço, os cientistas acham que conseguem fazer um teste que é 30 mil vezes mais sensível do que qualquer coisa já feita. É um salto absurdo. E para dar esse salto, a gente precisa levar nosso relógio super preciso para um lugar bem especial, o espaço. Essa é a proposta da missão, que foi batizada de Focus. A ideia é genial: colocar um desses relógios atômicos super modernos numa órbita bem elíptica, bem esticada ao redor da Terra. E aí, comparar o tempo dele o tempo todo com relógios aqui no chão, usando um link de laser super estável. E essa imagem aqui mostra por que essa órbita elíptica é o segredo do negócio. Conforme o satélite mergulha em direção à Terra e depois se afasta de novo, ele passa por diferentes intensidades de gravidade. Isso faz com que o tic-tac do relógio mude de um jeito previsível, criando essa onda que a gente vê no gráfico.
Essa oscilação constante gera um sinal super claro, forte, muito mais fácil de medir com precisão do que um sinal parado. Então, o plano é muito elegante. Primeiro, bota o relógio na órbita certa. Depois, usa o laser para fazer essa comparação contínua com a Terra. O sistema vai medir a diferença de tempo minúscula que se acumula enquanto o relógio sobe e desce nesse poço de gravidade. E por fim, a gente compara o resultado com a previsão de Einstein, procurando qualquer desvio. Mas aqui vem a melhor parte. Medir o desvio gravitacional é sim o objetivo principal. Mas esse relógio no céu é, na verdade, uma plataforma de descobertas. Ele serve para muito mais coisa. Uma ferramenta tão precisa assim pode procurar todo tipo de coisa. Ela pode, por exemplo, buscar por pequenas flutuações que podem ser sinais de matéria escura. Pode verificar se as constantes da natureza, como a velocidade da luz, são mesmo constantes. E também pode ter usos práticos, como criar um padrão de tempo mundial superestável ou mapear o campo de gravidade da Terra com uma precisão de milímetros. E tudo isso nos leva de volta a uma ideia fundamental na história da ciência. Pensa bem, toda vez que a gente desenvolve uma ferramenta que nos permite ver o universo com mais nitidez ou medir alguma coisa com mais precisão, a gente acaba descobrindo coisas que nem imaginava que existiam. A precisão, ela abre as portas para o desconhecido. E um teste 30.000 vezes melhor do que qualquer outro é um salto gigantesco para uma nova fronteira. Pode ser que a relatividade geral passe no teste com louvor e tudo bem. Ou pode ser que a gente encontre a primeira pista que vai nos levar para além de Einstein, por uma compreensão muito mais profunda do tempo, da gravidade e do próprio universo. E só essa possibilidade já faz valer cada tic-tac desse relógio incrível.